Muito boa tarde. Damos início à segunda audição conjunta e à audição da Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Dra. Ana Paula Martins, e ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Aproveito para cumprimentar Vossas Excelências, agradecer a disponibilidade que manifestaram em serem ouvidos de forma tão célere nesta comissão. Também enunciar as regras da audição desta comissão. Os senhores bastonários dispõem de uma intervenção inicial de 8 minutos cada. Seguir-se-á uma primeira ronda de questões distribuída pelos diversos grupos parlamentares de 4 minutos por cada intervenção de cada grupo parlamentar. No final desta primeira ronda, cada um dos senhores bastonários dispõe de um período não superior a 12 minutos para resposta global às questões que lhe forem colocadas pelos senhores deputados. Haverá uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um período de questões de 2 minutos e um período de resposta em que cada um dos senhores bastonários dispõe de 6 minutos para a resposta global às questões que lhe forem colocadas pelos senhores deputados. Sem mais delongas, passava a palavra à Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Dra. Ana Paula Martins, a quem aproveito para cumprimentar, cedendo-lhe a palavra para um período de intervenção inicial de 8 minutos. Sra. Bastonária, por favor. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas. Relativamente àquilo que são as nossas preocupações e que aqui trago, subscrever na totalidade aquilo que foram as medidas muito recentemente propostas pela Ordem dos Médicos e por alguns peritos na área da saúde pública relativamente ao combate à Covid-19. Penso que estamos todos conscientes da enorme dificuldade que estamos a passar enquanto país e da enorme pressão sobre os serviços de saúde, sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre todo o sistema de saúde. E, portanto, sobre esse aspecto concretamente não me iria alongar, porque na audição anterior eu não assisti a tudo, mas certamente já foi amplamente debatido. Gostava de trazer aqui alguns aspectos que nos preocupam particularmente. Já referimos a questão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. É verdade que os farmacêuticos são muito menos e em muito menos quantidade, e o tipo de funções que têm são funções que nós obviamente consideramos que são absolutamente determinantes. E temos visto até sobretudo nas últimas semanas, até relativamente àquilo que é a vacinação contra a Covid-19, a importância dos próprios farmacêuticos hospitalares, mas na verdade nós já antes da pandemia e nos últimos anos temos vindo, juntamente com outras ordens, a reforçar a enorme necessidade, e voltamos aqui a referi-lo para que fique em memória futura, mesmo para depois da pandemia, a enorme necessidade de ter efetivamente uma política para as profissões no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Já foi amplamente referido, nós referimos muitas vezes, quando estivemos com os senhores deputados em diversas audiências e audições nos últimos anos, e está à vista que aquilo que dizíamos uns e outros é verdade que a pandemia é um momento excepcional, mas é evidente que nós não estávamos convenientemente preparados para a resposta que precisávamos de dar. E também não estávamos, e trago aqui o ponto também relativamente ao aproveitamento da capacidade instalada no resto do sistema de saúde, também não estamos preparados para fazer esta articulação, este diálogo, relativamente àquilo que é a articulação necessária com o setor privado e com o setor social ou privado não lucrativo. E concretamente na área dos cuidados continuados e concretamente na área inclusive dos lares, onde temos visto exatamente como a pandemia
pôs a nu as enormes dificuldades que temos nos lares e que é um problema de todos nós em Portugal. Não é só, obviamente, um problema dos agentes políticos, é um problema também da sociedade portuguesa, pela demografia que enfrentamos, mas é algo que tem que nos preocupar enquanto cidadãos e que tem que preocupar os agentes políticos, nomeadamente na nossa Casa da Democracia, porque efetivamente uma parte importante também do impacto da pandemia está nos mais velhos. Queria dizer também que relativamente àquilo que é, portanto, a questão dos recursos humanos, nós temos vindo a defender que na área farmacêutica nós precisamos de cerca de 200, 250 farmacêuticos nos hospitais. Eu volto a referir. Nós temos uma carreira desde 2017, justiça seja feita ao governo, que foi o anterior governo e este governo do Partido Socialista, que aprovou uma carreira que há 20 anos os farmacêuticos lutavam para ter e que nunca tinham conseguido ter, mas da mesma forma que a aprovou em 2017 e depois conseguiu concretizar, enfim, os diplomas com tudo leva muito tempo. A verdade é que nós estamos em pleno 2021 e a residência farmacêutica ainda não abriu. E isto é absolutamente determinante, não está no Orçamento Geral do Estado para este ano e é absolutamente determinante pelo seguinte, senhores deputados e senhoras deputadas, porque sem abrir a carreira farmacêutica nós não temos condições para recrutar os farmacêuticos pós-integrar e para fazer, digamos, a mobilização de recursos e a substituição de recursos que precisamos de fazer por via da idade ou até por via daquilo que vão sendo as saídas do Serviço Nacional de Saúde. Depois, curiosamente, o sistema privado, os hospitais privados, têm já a aplicação da respectiva carreira, os grandes grupos hospitalares, que é algo que podemos também, se entenderem, poder debater. Por alguma razão o fazem. Depois, a questão dos medicamentos em proximidade. Nós, durante o primeiro período de confinamento, em março, tivemos uma iniciativa, que aliás foi coordenada entre a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos e com todos os agentes do setor, com a rede de farmácias comunitárias, com os hospitais, para a entrega de medicamentos em proximidade. Estamos, neste momento, a entrar no novo confinamento, não sabemos qual é a evolução da epidemia, da pandemia, e neste momento ainda não temos resultados do grupo de trabalho relativamente aos medicamentos em proximidade. Eu queria só dizer, porque é relevante que saibam, que na Operação Luz Verde nós envolvemos na altura, até maio, 33 hospitais, 2.275 farmácias, 284 municípios e os indicadores macro que temos, e temos mais do que estes, mas eu não tenho tempo para os apresentar todos, mas os senhores deputados já os conhecem, em média nós poupámos 112 quilómetros por mês por doente de deslocação ao hospital para ir buscar os medicamentos, 185 milhões de euros poupados ao erário público e aos doentes e 94% de taxas de satisfação, que o relatório que foi feito pelo grupo de trabalho, nomeado pelo Ministério da Saúde, não entra em linha de conta, como também não entra em linha de conta, que é uma coisa que é uma grande surpresa para os farmacêuticos, não entra em linha de conta com a avaliação do projeto TARV, que é o projeto de dispensa de antirretrovíricos nas farmácias, que tinha sido iniciado pelo governo anterior e que envolveu muitos profissionais e muitas pessoas que vivem com a doença. Dizer também que nós temos vindo a advogar que a rede de farmácias devia ser mais aproveitada. E devia ser mais aproveitada em vários domínios. Temos lá farmacêuticos, temos lá técnicos, temos sempre cerca de 10 mil farmacêuticos, 20 mil profissionais ao todo, e neste contexto, não só naquilo que tem a ver com a dispensa de medicamentos e a renovação da dispensa, a renovação da prescrição médica, que aliás temos vindo a trabalhar com a Ordem dos Médicos neste sentido, fizemos até uma proposta de portaria conjunta que nunca saiu da gaveta até hoje, e mais uma vez vamos entrar em período de confinamento. É verdade que hoje também temos uma situação, já estamos todos mais habituados e temos meios digitais mais eficientes, mas a verdade é que tinha sido uma oportunidade para podermos fazer este trabalho conjunto muito importante para que os doentes consigam renovar a sua prescrição sem custos adicionais. E recordo que durante o período de confinamento, o setor farmacêutico em Portugal, não foram os farmacêuticos, foi o setor das farmácias, injetaram cerca de 60 milhões de euros para que os doentes não ficassem sem a terapêutica, ou seja, a créditos. Isto é muito relevante quando também temos, e os senhores deputados sabem isto, uma rede de farmácias com algumas fragilidades desde o tempo da Troika. Dizer também que no plano de vacinação nós temos algumas preocupações sérias com o plano de vacinação, estamos em contacto com a Task Force, estamos a recensear os farmacêuticos que estão na área privada
para poderem ser vacinados. Não temos uma data ainda para que essa vacinação se inicie, mas dizer que aquilo que mais nos preocupa-nos naturalmente a vacinação dos profissionais, mas aquilo que mais nos preocupa, senhores deputados, e sei que estou a terminar, portanto vou já terminar, preocupa-nos muito que não haja de facto uma monitorização, ou pelo menos nós não conhecemos essa monitorização daquilo que vai sendo a vacinação em Portugal. Também nos preocupa que, de facto, os grupos prioritários não incluam os idosos, sobretudo aqueles que têm mais de 80 anos. Não compreendemos, toda a evidência, mesmo nos outros países, aponta para isso, e recordo só, terminando já, e colocando-me à disposição, obviamente, para outros temas que aqui tenho, com certeza, para o debate, mas dizer que a Comissão Europeia, como os senhores deputados bem sabem, há 2 ou 3 dias publicou indicadores muito importantes, durante a presidência portuguesa, indicadores muito importantes para a vacinação. E um deles é exatamente, até ao final de março, termos 80% dos idosos com mais de 80 anos vacinados. E a nossa questão é como é que podemos fazer isto se estes idosos não estão no grupo prioritário. Eu ficava por aqui para cumprir o tempo que me foi dado e à disposição dos senhores deputados e das senhoras deputadas para as perguntas que entenderem efetuar. Tenho aqui mais matéria, mas naturalmente temos que ser disciplinados. Muito obrigado, Sra. Bastonária, pela proficiência com que nos colocou as matérias que tinha por convenientes nesta sua primeira intervenção. Passava a palavra para o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Aproveito para o cumprimentar pessoalmente. Sr. Bastonário, não sei se nos está... Sim, estou a ouvir. 8 minutos, por favor, Sr. Bastonário. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados e dizer que, face àquilo que estamos a viver, julgo que tem sido pública a manifestação da nossa preocupação, por um lado, e também o contributo que os psicólogos e as psicólogas têm tentado dar ao país durante este tempo que já vai largo de crise. Gostava de destacar 2 aspectos, ou 3 pela positiva, para começar, relativamente àquilo que tem sido a resposta nesta área. Não posso deixar de salientar aquilo que foi o histórico e importante passo com a constituição do Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, com o qual tivemos a oportunidade de contribuir ativamente para, em tempo recorde, em 15 dias na altura, colocar a funcionar em colaboração com os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Tem sido uma resposta importante, mais de 60 mil atendimentos desde dia 1 de abril. Por outro lado, o facto das escolas terem reforçado de forma substancial aquilo que é a resposta dada pelos psicólogos, com contratações num número que foi bastante elevado e considerável. Estamos a falar só para a resposta a esta crise que todos vivemos, de mais de 400 que foram contratados, e portanto isso é um aspecto positivo que também tenho que salientar. E também o facto de inicialmente ter sido possível começar a desenvolver algum trabalho na área mais vasta da administração pública, tentando começar a criar algumas respostas de apoio em termos de prevenção de riscos psicossociais, mais em termos ao desenho de estratégias e também na altura de criação de um instrumento de apoio aos funcionários públicos, uma coisa que, embora pequena, que foi o início de um trabalho aí que espero que venha a dar frutos. Depois, entramos em... Também gostava de salientar uma outra coisa que mais do que diz respeito à Ordem dos Psicólogos, fizemos, que foi, em termos de contributos, termos preparado muita documentação voltada para a população, em diferentes formatos. Estamos a falar também de formato de vídeo e noutros, bem como na comunicação social, em termos de passar informação útil que contribua para uma melhor literacia da população na saúde e em saúde psicológica e que apoie naquilo que são um conjunto de cuidados que podem ser preventivos em termos de proteção da saúde mental. Depois, do ponto de vista do que nos preocupa mais, temos o facto de continuarmos
com um nível de respostas muito semelhante àquele que existia antes da crise pandémica, para o acompanhamento continuado em termos de apoio psicológico nos centros de saúde. E isso, de facto, é algo que é impossível neste momento ultrapassar, ou seja, 250, sensivelmente, era o número de psicólogos que existiam nos centros de saúde antes desta crise começar. Não existem dados oficiais sobre o número de contratações temporárias que tenham sido feitas. Nós fomos tentando apurar isso diretamente junto dos agrupamentos de centros de saúde e apontamos para uma estimativa que nunca será superior a 50 psicólogos que possam ter sido contratados em regime temporário em todo o país. Nós apontávamos antes da crise pandémica para a necessidade de duplicação para conseguirmos dar uma resposta mínima e para acabarmos com coisas como 2 anos de espera em alguns sítios para uma primeira consulta, por exemplo. E de facto isso não tem acontecido. Continuamos com um concurso desde 2018 para ser terminado, para 40 psicólogos, e portanto é mais uma coisa que vai atrasando uma melhoria nas respostas, e este é o principal problema daquilo que temos neste momento de resposta do país. Depois, no início foi possível colaborarmos na articulação entre os serviços de psicologia de toda a rede do serviço público, de modo a darem resposta tanto aos profissionais de saúde como à restante população que estava a ser acompanhada, àqueles que estavam a ser acompanhados na altura, e portanto montar uma resposta adaptada. Isso foi feito também com bastante rapidez, particularmente por aqueles serviços que já estavam autonomizados nos termos daquilo que o Governo tinha determinado também em 2018 relativamente à autonomia de serviços de psicologia. Foi mais difícil nas situações em que os serviços de psicologia não estão autonomizados, e portanto essa resposta foi mais tardia em muitos dos casos, e não foi possível, portanto, ativá-los do mesmo modo, embora tenhamos feito um esforço por fazer essa articulação e rapidamente colocar todos os psicólogos desses centros hospitalares em atuação, porque era disso mais que se tratava, e também depois em alguns agrupamentos de centros de saúde. O que fizemos aqui permitiu perceber que os serviços autónomos, como aliás se viu com a resposta dada pelo Serviço de Psicologia no Centro Hospitalar de São João logo desde o primeiro momento, é absolutamente crítico para uma resposta eficiente àquilo que são as necessidades que se colocam a todo momento, e mais ainda numa situação de crise como aquela que atravessamos. E isso ainda não acontece por todo o país, ou seja, ainda não há cumprimento daquilo que foi o despacho nessa matéria, o que não ajuda muitas vezes à melhor resposta. Por outro lado, temos ainda a situação de que a articulação entre estes serviços a nível nacional não tem qualquer forma de acontecer dentro do próprio SNS, ou seja, não estão criadas quaisquer formas de comunicação entre estes serviços ou de articulação, o que também não ajuda numa resposta a uma situação deste género. Os gabinetes de crise em saúde mental que foram ativados são estruturas que foram criadas para outro fim, para outro propósito, não têm que ver com uma situação desta natureza, e portanto também não são a resposta adequada. No momento em que foram ativados, já este tipo de articulação que eu vos referi anteriormente estava a funcionar, e portanto também não foi aquilo que permitiu a melhor resposta possível, mas foi, enfim, aquela que os profissionais conseguiram ativar, porque era aquela que estava prevista existir dentro do sistema. Portanto, face a isto, o aspecto principal que identifico para resolver é mesmo o facto de que sem um mínimo de recursos, sem um mínimo de psicólogos, nós não vamos conseguir fazer agora um trabalho para a frente absolutamente ainda mais crítico. Cada dia que passa, todos os estudos que têm saído vão demonstrando que o impacto psicológico desta pandemia é um impacto que chega à maioria da população. Não estamos a falar necessariamente de perturbações, mas também as perturbações mentais têm aumentado na população portuguesa, por aquilo que têm sido os resultados avançados nos estudos que têm saído. O último, por exemplo, do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, vem também salientar isso para determinadas populações. A recuperação do país, colocando nesse ponto agora, depende das pessoas e das pessoas estarem nas melhores condições possíveis para o fazer.
E, para isso, nós não podemos descurar esta dimensão que tem sido tanto e tão descurada ao longo de tantos anos no que diz respeito à saúde em Portugal e, portanto, de uma vez por todas, seria crítico para o próprio país conseguir recuperar, para termos pessoas prontas a dar o seu melhor, para ter o seu melhor desempenho, para poder sair mais rapidamente das situações de desemprego em questão, para poderem lidar mais facilmente com as difíceis situações que vivem as famílias hoje em dia por causa de corte ao nível dos recursos financeiros que têm, seria mesmo... Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, 4 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a Dra. Ana Paula Martins, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. E começando pela Sra. Bastonária, gostava de lhe perguntar sobre as vacinas, também que aqui falou. Em primeiro lugar, porque soubemos hoje, através de uma notícia, através da imprensa, que Portugal teria optado por não adquirir o lote máximo da vacina da Moderna, e aventa-se a hipótese disso ter a ver com o preço dessa vacina e a expectativa de que um outro fármaco de uma outra farmacêutica, da AstraZeneca, chegue, entretanto, e essa tem um preço mais baixo. Ao mesmo tempo, sabemos que a Pfizer tem diminuído o fornecimento previsto, nos montantes previstos, por questões que têm a ver com a sua fábrica, e não sabemos ainda muito bem quando é que é retomada a normal cadência de fornecimento, sendo que a Pfizer tem a questão de uma segunda toma, que a Pfizer, mais uma vez, continua a recomendar, ou continua a dizer que não tem evidência dos seus ensaios clínicos que deva ser desfasada por mais do que 21 dias. E, portanto, a minha questão é, o que é que lhe parece esta opção? Parece-lhe que Portugal deveria recorrer, apesar de tudo, à totalidade das vacinas da Moderna? É razoável, daquilo que conhece também da indústria, que haja uma expectativa de aprovação da vacina da AstraZeneca e da Johnson em tempo útil para compensar, ou estará o Governo a arriscar aqui um pouco, podendo vir a não ter as segundas doses, uma vez que também, entretanto, decidiu universalizar a vacinação nos lares, e para isso a única hipótese é estar a usar as segundas doses da Pfizer. E, portanto, há aqui uma dinâmica para a qual eu gostaria de ter o seu comentário. Depois, já nos falou aqui nos profissionais da primeira fase, no facto de ainda não estar completamente claro, aliás, como para outros profissionais que estão fora do âmbito direto do SNS, mas no caso, os farmacêuticos hospitalares que trabalham em estabelecimentos privados não estarem aparentemente incluídos na primeira fase de vacinação. E como é que isso se resolve? E uma vez que vai tendo conversas com a Task Force, qual é a perspectiva? E finalmente gostava de ouvir falar também um bocadinho mais sobre a dispensa de medicamentos em proximidade. De facto, foi criado o tal grupo de trabalho em 30/6, foi produzido um relatório, a Ordem foi particularmente severa nas críticas que fez a esse relatório, e na prática não temos nenhuma continuidade a dar, nenhuma formalização e sistematização àquilo que foi no primeiro confinamento a Operação Luz Verde, e numa altura em que temos outra vez os hospitais em pico de congestionamento, não nos parece recomendável que os doentes crónicos tenham que se deslocar para conseguirem aviar as suas receitas em ambiente hospitalar. Em relação ao Dr. Francisco Miranda Rodrigues, eu li recentemente um estudo do Instituto Nacional Ricardo Jorge, dos poucos que já se debruçaram, enfim, com alguma consistência sobre o que são os impactos na saúde mental do Covid-19, e de facto diz este estudo que, por exemplo, 34% dos indivíduos da população geral e 45% dos profissionais de saúde apresentam sinais de sofrimento psicológico, que são sobretudo as mulheres e os jovens adultos entre os 18 e 29 anos, os desempregados e as pessoas de baixo rendimento, quem tem maior sofrimento psicológico. E especificamente em relação aos profissionais de saúde, mostram-se taxas elevadas de problemas de saúde mental face à população em geral, por sofrimento psicológico e ansiedade moderada a grave. E, portanto, eu pergunto-lhe, falou aqui na linha SNS 24, e é verdade que tem havido uma estreita colaboração, mas está essa linha dimensionada adequadamente, e em que montante deveria ser dimensionada, seja psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos ou enfermeiros especialistas, por forma a garantir este acompanhamento adequado, pelo menos uma primeira fase de acompanhamento adequado a toda a população, e especificamente
para os profissionais de saúde, onde e em que dimensão é que lhe parece que deve ser salvaguardado este acompanhamento, se é nas suas unidades em que eles trabalham, e se existe ou não existe esta prevalência, pelo menos de psicólogos, para fazer este apoio a quem está na primeira linha, nos dias de hoje, a lidar com situações de imenso stress emocional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN, que nos segue através do Skype. Sra. Deputada, por favor, está em condições... Estou sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. 4 minutos, por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar desde já o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos e a Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. Dirigia já as minhas primeiras questões ao Sr. Bastonário, evidentemente agradecer a todas as psicólogas e a todos os psicólogos através de Vossa Excelência, a forma como têm conseguido dar respostas, o papel pedagógico e os contributos que têm dado, como bem o Sr. Bastonário elencou na sua intervenção inicial. De facto, a saúde mental tem sido, ao longo de muito tempo, chamada o parente pobre da saúde. Não é o acaso, prende-se com uma falta de investimento ou uma delonga nos processos. Isto pesa embora aquela que é a crescente prevalência da doença mental em Portugal, e não só, obviamente, em Portugal. Tem havido uma falta de atenção política, investimento, e que tem inviabilizado muitas das medidas preconizadas, inclusivamente no Plano Nacional da Saúde Mental. Sabemos que há problemas estruturais ao nível destes atrasos, da falta também de respostas, das assimetrias na distribuição territorial e uma escassez crónica de recursos humanos, nomeadamente nos cuidados de saúde mental comunitários, o que serve inevitavelmente para agravar desigualdades sociais, nomeadamente no acesso ao tratamento da doença mental, causando inevitavelmente sofrimento, desespero dos doentes, dos utentes, das famílias, cuidadores e informais. E o Sr. Bastonário, na sua intervenção inicial, referiu a existência de um concurso de 40 psicólogos para o SNS, que resultou de proposta do PAN para o Orçamento de 2018. Para nós, de facto, é incompreensível que este concurso ainda não esteja por terminar. O que gostaríamos de saber a propósito é o que o Sr. Bastonário considera que o Governo deve fazer, não só para findar este processo, estes procedimentos concursais, mas de facto, no fundo, não nos parece aceitável que estamos a caminho dos 3 anos de concurso e que ainda não estejam colocados estes profissionais. Depois dizer que de facto não é só na saúde que há carência de profissionais de psicologia. Podemos falar de necessidades ao nível do Ministério da Justiça, Educação, Ensino Superior, Segurança Social, Trabalho, e gostaríamos que nos falasse um pouco mais dessas necessidades. Isto porque sabemos bem que, por consequência da crise sanitária que vivemos e pelas medidas que têm sido tomadas, que obviamente levam a um maior isolamento social, têm também inevitavelmente consequências ao nível dos rendimentos das famílias, na estabilidade emocional das pessoas, e, portanto, há aqui uma série de consequências que decorrem destas mesmas medidas. Gostaríamos de saber, na sua opinião, caso não se verifiquem os devidos apoios às pessoas ao nível da saúde mental, que consequências é que podemos antever. Depois também o Sr. Bastonário falou na importância da linha de apoio psicológico da linha SNS 24, é de facto bastante importante, e a propósito não posso deixar de lhe colocar algumas questões, nomeadamente naquela que foi a primeira análise feita do funcionamento desta linha. Foi revelado que os jovens do ensino superior e as pessoas desempregadas foram as mais afetadas do ponto de vista da saúde mental, e por isso gostaríamos de saber de forma muito concreta em relação ao ensino superior o que é que consideram que poderia ser uma resposta adequada, se é uma rede integrada de respostas, quantos profissionais é que estamos aqui a falar para dar resposta a estas necessidades.
atividades. E ainda sobre a linha SNS 24, sobre as condições de trabalho dos psicólogos, se nos podem falar sobre o tipo de contratos que foram estabelecidos, se estamos a falar de situações de instabilidade ou vulnerabilidade laboral, uma vez que temos recebido algumas informações sobre isso, nomeadamente que haverá aqui um pagamento feito apenas por episódio. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, e antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Dra. Ana Paula Martins, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Eu começaria então pela Sra. Bastonária, Dra. Ana Paula Martins, e de colocar aqui algumas questões que me parecem pertinentes serem devidamente esclarecidas. Em audição havida aqui no Parlamento, o coordenador da Task Force do Plano de Vacinação, o Dr. Francisco Ramos, justificou a exclusão das farmácias da primeira fase de vacinação porque lhes atribuiu exatamente a causa de ineficiência na vacinação da gripe sazonal deste ano, por deficiente organização, disse o mesmo, durante a campanha de vacinação. Se chegou mesmo, inclusive, a acusar a Associação Nacional de Farmácias de ter sido um obstáculo ao sucesso, referindo que, por isso, contar com as farmácias como os postos de vacinação Covid-19 apenas será considerado a partir da segunda fase de vacinação e não nesta. Eu gostaria, naturalmente, que comentasse estas afirmações, de ouvir a sua opinião e que nos dissesse o que é que falhou na campanha da gripe sazonal deste ano, que isso também é um assunto que não está cabalmente esclarecido. Interessaria a todos os portugueses saber exatamente o que é que não correu bem. Relativamente à vacinação contra a Covid-19, e eu perguntar-lhe se considera, ao contrário daquilo que defende a Ordem dos Enfermeiros, e nós até conseguimos compreender porquê, mas a situação atual é diferente, é absolutamente prioritário vacinar, como disse, os grupos prioritários, e eu perguntar-lhe se não deveria ser a vacina contra a Covid-19 não deverá ser dada por farmacêuticos, como defende a Ordem dos Enfermeiros, devendo ser ministrada apenas em ambiente clínico, ambulatório ou hospitalar. Depois, nós sabemos que noutros países, nomeadamente como o Reino Unido, a França, Estados Unidos, as farmácias são postos de vacinação desde o primeiro momento, e eu queria saber que se tem conhecimento preferencial de como é que tem corrido esse processo, se há se tem havido necessidade de cuidados especiais a que os farmacêuticos não pudessem dar resposta adequada. E depois gostaria de lhe perguntar se já foi feita formação técnica para os farmacêuticos, porque segundo o próprio plano de vacinação entrarão numa outra fase, sobre as várias vacinas que existirão para ministrar, as suas condições de manipulação e de armazenamento, fatores que podem constituir sérias limitações à sua intervenção. Depois, gostaria também de colocar algumas questões ao Sr. Bastonário Francisco Miranda Rodrigues, nomeadamente sabemos que a linha SNS 24 está a bater recordes semanais de 200 mil chamadas por semana. Eu gostaria, não sei se a Ordem tem conhecimento de quantas dessas chamadas são pedidos de ajuda na área da saúde mental. Sabemos que são crescentes, sabemos que a pandemia teve um impacto enorme nas questões da saúde mental. Gostaríamos de saber até que ponto é que isso está medido pelos atendimentos no SNS 24. Quantos psicólogos, Sr. Bastonário, é que trabalham atualmente na linha Saúde 24 e, em média, quantas horas trabalham por dia e quantas chamadas atendem? Não sei se tem estes dados, se tivesse, que nos pudessem facultar. E sabemos também, já foi aqui falado, que está bloqueado neste momento, desde 2018, um concurso para a contratação de 40 psicólogos para os centros de saúde. Eu gostaria de saber qual é o ponto de situação desse concurso, tendo em conta, naturalmente, que a pandemia, e muito se tem falado sobre os efeitos da pandemia na saúde mental, são enormes e, portanto, qual tem sido o ponto de situação sobre esta contratação. Eu depois gostaria de lhe perguntar se também não acha que a intervenção dos psicólogos não considera que poderia ser uma mais-valia haver contributos desta área, da área comportamental, na preparação das mensagens e da comunicação
e das comunicações que são feitas ao país relativamente à restrição das liberdades e ao confinamento, que, como sabemos, têm grande impacto e alteraram naturalmente as nossas vidas, e houve mudanças comportamentais de sociedade que terão impactos na nossa vida e na nossa saúde mental, cujas consequências se poderão manifestar só muito mais tarde. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Era Há mais basicamente questões, ficarão para uma segunda ronda. Muito obrigado. Sra. Deputada Susana Amador, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor, tem a palavra, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar o Sr. Bastonário, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bem como a Sra. Bastonária da Ordens Farmacêuticos, Dra. Ana Paula Martins, e na vossa pessoa saudar todos os profissionais que representam, aliás, a excelência, quer na área farmacêutica, quer na área dos psicólogos, e que têm sido fundamentais neste contexto de pandemia e nesta atividade coletiva que todos temos enfrentado, e o vosso trabalho tem sido, de facto, assinalável. Começaria por recordar a situação crítica do país, em termos de saúde pública, que obrigou, de facto, a um novo confinamento geral, porque a saúde é um direito preferente e o foco principal é salvar vidas. O plano de vacinação em curso, para o qual Portugal contratou mais de 30 milhões de doses, doses estas que são já até em número excedentário em relação àquilo que vamos efetivamente necessitar, mas ainda assim fizemos essa contratualização. As doses adicionais da Moderna têm a ver com o facto, e que falou a senhora deputada Ana Rita Bessa, tem a ver com o facto de o prazo de entrega não ser consentâneo com aquilo que são as nossas necessidades, e portanto foi essa a escolha. A escolha e a nossa preocupação é contratualizar e ter as doses a tempo e horas, mas, como dizia, esse plano todos os dias permite a imunização de mais pessoas e abriu um horizonte de esperança e um horizonte de confiança, mas vai demorar até estarmos todos protegidos, e isso implica não só uma abordagem nacional, como uma abordagem europeia muito importante e até internacional, porque, como diz o Secretário-Geral das Nações Unidas, ninguém estará a salvo até que estejamos todos salvos. O Governo, como sabem, tem trabalhado em várias frentes para controlar a pandemia, protegendo os rendimentos das famílias, apoiando a economia e o emprego, e o Estado Social e o SNS têm sido, de facto, a rede de segurança e de esperança, e sobretudo daqueles que são mais vulneráveis. O Orçamento de Estado para 2021 e os sucessivos Orçamentos de Estado na área da saúde, desde 2016, já cresceram em termos de dotações mais de 2.400 milhões de euros, ou seja, um investimento continuado ao longo dos últimos anos na saúde. Ainda assim, como sabemos, esta escalada de novos casos e a prevalência da estirpe britânica tem tido consequentes aumentos e sucessivos número de internamentos e de novos infectados, e tem colocado o sistema, de facto, em termos de exigência, numa grande escalada. Os recursos não são infinitos, apesar de todo este investimento que tem sido feito, tendo este ano contado também mais com 8.000 profissionais de saúde, com a duplicação dos cuidados intensivos, com o aumento da capacidade instalada, a testagem que tem vindo também a aumentar, o número de camas e a capacidade de ventiladores também duplicada, e a reserva estratégica de medicamentos. Ou seja, tem havido esse esforço de investimento continuado, e estamos, de facto, neste momento a apelar cada vez mais à responsabilidade individual de cada cidadão, porque todos somos parte do ecossistema de saúde, todos desempenhamos nesse ecossistema um papel ativo, e por isso é cada vez mais premente que esta cadeia de contágios possa ser travada. Há que prevenir, há que ficar em casa, e por isso o papel das ordens é muito importante, e é esse papel para o qual também vos desafiava e perguntava a cooperação estratégica, que é fundamental termos nesta visão, neste espírito de cooperação. Ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, gostaria de lhe perguntar a importância que dá ao Plano Nacional de Saúde Mental, tendo em conta que tivemos agora no Orçamento de Estado mais de 19 milhões de euros para o efeito da saúde mental. Quais são os desafios estratégicos mais prementes? A importância, de facto, da linha SNS 24, como referiu, do aconselhamento psicológico, que tem sido determinante, com mais de 60 mil atendimentos. Os concursos para psicólogos, sabemos que a Ordem tem tido algum problema na constituição do júri. Perguntava-lhe quais têm sido esses problemas para que, no fundo, este concurso possa e deva prosseguir. E perguntava-lhe ainda também qual o impacto do Covid-19 e dos confinamentos nas ansiedades, no stress, na obesidade, no consumo do álcool e também na violência doméstica, que sabemos que os conflitos familiares, infelizmente, nestes períodos sempre tendem a ser mais predominantes. Perguntava-lhe ainda, Sr. Bastonário, sobre os riscos que teremos para a saúde física e mental e psicológica das nossas crianças e adolescentes, tendo em conta também o encerramento das escolas e o isolamento que sempre se geram, e para o qual a Unesco nos tem vindo
a alertar no seu estudo importante sobre a educação no mundo pós-Covid. Fez igualmente um estudo e um balanço de 2020, gostaria que partilhasse connosco. Para terminar, a senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos perguntava-lhe igualmente qual o balanço que faz do papel tão importante das farmácias comunitárias para o alerta, para a sensibilização, para a mudança de comportamentos que os utentes tiveram que ter ao longo destes mais de 11 meses, bem como que a articulação tem sido desenvolvida com as autarquias, quer no âmbito da entrega de medicamentos ao domicílio, por parte de municípios, por parte de juntas de freguesia, nesta operação Luz Verde, onde também estiveram envolvidos. Na campanha da gripe sazonal também lhe permitia, de facto, o balanço, tendo em conta que Portugal adquiriu mais 40% de doses de vacinas face ao ano anterior, e esse aumento, obviamente, 40%, ficou um pouco aquém da procura. E, por último, qual o papel que podem ter de complementaridade no plano de vacinação para o Covid-19, no qual serão seguramente também envolvidos numa fase mais posterior. E, como disse, é hora de unidade, é hora de convergência, de cooperação e de complementaridade, onde as ordens são fundamentais para este grande exercício da atividade coletiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, 4 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e a Sra. Bastonária da Ordem dos Psicólogos, agradecer a presença e a disponibilidade. Esta pandemia que o país atravessa é também uma pandemia na área da saúde mental e eu creio que isso é cada vez mais evidente. Não é preciso, certamente, procurar muito para perceber que a incerteza que a pandemia causa a nível de emprego, a nível de rendimentos, a nível da sustentabilidade e sobrevivência financeira, que a vulnerabilidade que a pandemia provoca do ponto de vista físico, da presença da doença, etc., e que o próprio isolamento social a que estamos todos mais submetidos do que nunca, isso tem e terá grandes e graves impactos psicológicos e na saúde mental. E por isso as questões que eu tinha para fazer eram muito neste sentido, porque parece-me uma área que deve merecer muita preocupação, principalmente num país onde já tínhamos uma prevalência muito elevada de algumas perturbações, nomeadamente perturbações de ansiedade e perturbações de humor, e num país onde, por falta de resposta, essencialmente de primeira linha, nos cuidados de saúde primários, na área da psicologia em particular, um país onde já existe um consumo de psicofármacos extremamente elevado, dos maiores da Europa, o que reflete exatamente essa falta de resposta no próprio Serviço Nacional de Saúde. Acresce a isso esta pandemia, com todas as consequências que ela tem e que ela traz. E por isso eu tinha, na verdade, 3 perguntas para fazer. A primeira era do ponto de vista das respostas imediatas. Se o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos considera que estão a ser colocadas respostas imediatas no terreno para responder às situações mais emergentes, pelo menos. É verdade que o SNS 24 colocou uma linha dedicada às questões da saúde mental, não deixa de ser verdade também que essa linha, enfim, serve para um primeiro atendimento, certamente, mas se for detectado que alguma pessoa necessita de um acompanhamento mais pormenorizado, mais demorado, fica-se sem saber para onde é que esta pessoa é encaminhada, porque não parece que tenha havido reforço por aí além, por exemplo, os cuidados de saúde primários ou da presença de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, mas gostava de perguntar sobre isso e, portanto, do ponto de vista de respostas no imediato, o que foi feito. Do ponto de vista de respostas para o futuro, também, porque certamente que esta pandemia terá e deixará rasto psicológico durante muito tempo e não nos iludamos, nós podemos estar a viver a segunda ou a terceira vaga neste momento, em janeiro, e ela é gravíssima, mas hão de acontecer mais vagas consequências da pandemia de Covid-19 e uma delas será certamente uma vaga de doença mental. E, portanto, gostava de perguntar ao Sr. Bastonário o que é que acha que deveriam ser as medidas a colocar já no terreno para essa resposta futura que, mais tarde ou mais cedo, terá que existir. A última pergunta tem a ver especificamente com as crianças e jovens.
Hoje soubemos do encerramento das escolas e do ensino no geral durante pelo menos 15 dias, mas já tivemos um confinamento e um encerramento de escolas num passado recente. Temos, por exemplo, adolescentes que neste momento, numa fase importante até do seu desenvolvimento, não estão a ter adolescência, etc. E gostava de perguntar o que é que considera, novamente do ponto de vista psicológico, que serão os impactos no desenvolvimento de crianças e jovens, quais serão os impactos de todas estas medidas e do isolamento social em particular, e como é que, do ponto de vista de respostas públicas e na área da saúde, esses impactos podem ser mitigados. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado. Boa tarde. Boa tarde. 4 minutos, por favor. Tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimentar em particular a doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, o Sr. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos. De facto, falaram-nos aqui de questões muito importantes, não só no contexto da pandemia, mas também no contexto daquilo que são as respostas em saúde que o nosso país precisa ter para responder às necessidades da população. Começando pela questão da área da farmácia e da farmacêutica, nós naturalmente que estamos preocupados com aquilo que tem sido o plano de vacinação, em específico o plano de vacinação para a Covid-19. Naturalmente que temos uma apreciação, é um plano mais, no momento atual, mais direcionado para uma vacina mais para as TVs, do que propriamente com a resposta necessária que o país precisa e que a população precisa. Naturalmente que nós temos uma perspectiva de valorizar quer o Plano Nacional de Vacinação, quer em específico a vacina contra a Covid-19, que ela seja administrada no Serviço Nacional de Saúde, e a questão que faço tem a ver muito com, estamos nós confrontados com uma situação em que é um processo muito longo, demorado, muito incipiente da vacinação, até pela gestão dos recursos, faz sentido que ela seja concretizada no Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente que valorizamos aquilo que é as farmácias comunitárias. Para nós as farmácias comunitárias são determinantes naquilo que é o acesso ao medicamento, até pelo papel em termos do aconselhamento e da promoção da saúde e proteção da doença que as mesmas também desempenham. A valorização das carreiras no contexto do Serviço Nacional de Saúde dos Farmacêuticos é decisiva, a necessidade de farmacêuticos é muito importante, e quero deixar aqui também uma questão à senhora bastonária que tem a ver com a necessidade de farmacêuticos nos cuidados de saúde primários, tendo em consideração que até precisamos de potenciar e otimizar os recursos médicos, nomeadamente no que tem a ver com a recuperação das listas, e não ocupar estes recursos médicos com a renovação da prescrição. Portanto, os farmacêuticos também têm um papel importante naquilo que é a dotação dos cuidados de saúde primários de farmacêuticos, também para ter um papel importante. Relativamente à área da saúde mental, para nós entendemos que estamos numa situação em que o país está confrontado com uma crise económica e social bastante grande. São necessários naturalmente apoios sociais, e que o país, tal qual como o Sr. Bastonário referiu, é fundamental que recupere, tendo pessoas em condições e nas melhores condições para também fazer face às dificuldades com que nos deparamos. O PCP apresentou propostas no Orçamento do Estado para dotar o Serviço Nacional de Saúde de mais psicólogos, com um prazo até daqui por 2 anos, atingindo a meta de um psicólogo por 5.000 habitantes. Importa que nós, no momento atual e emergente, percebamos qual é o efeito da crise a curto, médio e longo prazo. Desde logo na saúde mental e os efeitos na criança e na adolescência, e até no contexto escolar, onde é importante também ter a presença de psicólogos para ter uma intervenção mais precoce na prevenção da doença mental. E depois uma questão muito importante tem a ver com a saúde laboral, a saúde mental laboral, ou seja, nós estamos a falar de uma situação em que a população, os trabalhadores estão confrontados com desemprego, sem perspectivas futuras no que tem a ver com a sua concretização da atividade profissional, com um drama em termos do acesso ao emprego e portanto, daqui ter uma intervenção importante naquilo que é a promoção da saúde mental laboral. E depois deixar
destacar só aqui uma situação também que não podemos só julgar que seja a doença mental leve, possa estar, naturalmente poderá estar já de imediato, mas a longo prazo a doença mental grave e muito grave também poderá ter aqui alterações substanciais e a população está confrontada com elas e, portanto, importa aqui dotar o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários, que é esta uma preocupação que o PCP teve, por isso apresentou já um projeto de resolução para robustecer o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários, de profissionais altamente especializados, nomeadamente os psicólogos, para podermos avançar com consultas na área dos cuidados de saúde primários. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as várias questões por parte dos grupos parlamentares, passo então a palavra à Sra. Bastonária, a doutora Ana Paula Martins, para responder Tenho um tempo de 12 minutos para responder. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então começar a agradecer a todos e a todos os deputados as perguntas que foram feitas. Começar por cumprimentar a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, e indo diretamente às questões que agradeço. Relativamente à vacina da Moderna, pois nós não temos uma informação detalhada sobre as razões que levaram o Estado português a não adquirir a vacina da Moderna. As únicas informações que temos são aquelas que estão na comunicação social. Tendo como boas as declarações feitas pelo presidente do Infarmed, da agência reguladora em Portugal, se de facto o lote da Moderna de 800 mil doses só era entregue no final do ano, e se entretanto os cerca de, penso que são 3 milhões de doses que podem vir através da vacina da AstraZeneca, que efetivamente se espera que a Agência Europeia do Medicamento venha a aprovar até ao final deste mês, portanto, se estes dois cenários forem concretizados dentro dos níveis de incerteza que temos, eu penso sinceramente que a decisão técnica de não comprar as vacinas se pode justificar. Eu acredito sinceramente que não foi a questão do preço, apesar de ser um preço muito diferente, e também quero dizer, por uma questão obviamente de não faltar à verdade, que se a opção, enfim, a opção preço muitas vezes é feita na área dos medicamentos, vamos ser claros, e tem que ser feita em função da necessidade de sustentabilidade que temos, mas não me parece que neste caso o Estado português tivesse, e neste caso concretamente o Infarmed, que é a agência, tivesse uma opção preferencial em função do preço. Eu vou explicar porquê. Porque foram comprados 35 milhões de euros em Remdesivir, um medicamento cuja, enfim, utilidade é, sobretudo em doentes já numa fase muito avançada portanto, da Covid-19, já quase em fase terminal, e, portanto, eu penso sinceramente que, com os dados que tenho, que são os mesmos que a senhora deputada certamente tem, ou até menos, que não foi essa a opção. Contudo, há uma coisa que é evidente. Neste momento, tudo o que sejam opções desta natureza têm que ter sempre a contrapartida de que, efetivamente, ou seja, se deixamos de comprar determinadas vacinas, eu já abordarei a questão com a gripe, que é diferente, mas se deixamos de comprar um determinado volume de vacinas, temos que ter uma resposta em termos daquilo que é o plano em tempo útil. Ou seja, eu espero e acredito, quero acreditar, no princípio, apesar de tudo no princípio da precaução, quero acreditar que houve da parte do Infarmed um enorme cuidado de aconselhamento ao Ministério da Saúde no sentido de garantir que mesmo não comprando estas doses, tínhamos, de facto, o problema acautelado da falta de vacinas em determinados momentos para o plano de vacinação e já nesta primeira fase. Relativamente não posso ajudar mais em relação à questão das entregas da Pfizer, porque nós não conhecemos este detalhe do plano de vacinação. Relativamente àquilo que é os profissionais no privado, volto a salientar a nossa preocupação. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, estamos em contacto, de facto, com o coordenador da Task Force, não temos tido nenhum problema de contacto com o Dr. Francisco Ramos, mas, na verdade, não temos uma data para início, nem para dizer aos nossos membros, vamos contactar com eles, estamos a presenciá-los, mas não temos uma data para dizer aos farmacêuticos, vão
começar a ser vacinados a partir desta data, aqueles que estão no privado. Mas deixe-me dizer, Sra. Deputada, e já dissemos isto ao Sr. Coordenador da Task Force, que mesmo dentro dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e dentro dos cuidados de saúde primários, os farmacêuticos, há muitos ainda, mesmo no SNS, que nem sequer têm ideia quando é que podem vir a ser vacinados. O que significa que, em termos de planeamento, se estamos a olhar para o primeiro trimestre, e nomeadamente para o mês de janeiro e fevereiro, como sendo meses determinantes nesta primeira vaga de vacinação, eu diria que há aqui, de facto, não só falta de vacinas, mas também há aqui, de facto, uma certa desorganização, que pelo menos é o que nos parece a nós. Pode haver uma grande organização e nós não termos conseguido ainda perceber. Depois também já tivemos notícia de vários casos que foram declarados à ordem, que foram notificados à ordem, de farmacêuticos que ficam pasmados pelo facto de não serem vacinados, quando há depois profissionais, por exemplo, que não estão na linha da frente ou que estão em teletrabalho e que são vacinados. E estas questões nós não as conseguimos clarificar. Já falámos com o Sr. Coordenador da Task Force e também ficámos de lhe fazer chegar os casos que nos forem, entretanto, revelados, e penso que tem muito a ver com a organização a nível dos centros hospitalares e das próprias ARS. Relativamente à dispensa de medicamentos em proximidade, dizer que a nossa questão com o relatório é o relatório, e depois de tudo aquilo, enfim, de todo o processo que nós não concordamos com a forma como ele foi, digamos, definido, mas, enfim, é uma opção do Governo de Portugal que temos que respeitar. O relatório, se os senhores deputados lerem, não é um relatório técnico. Eu nem posso dizer que é um relatório político, porque também as recomendações que deixa são recomendações que eu não sei se quem está a ter que tomar uma decisão política consegue tomá-las com base naquelas sugestões e naquela evidência que é muito escassa e muito parca. Portanto, eu diria que aquele relatório não vai conseguir fundamentar as decisões que o Executivo vai tomar. Vai tomá-las, mas vai tomá-las com certeza sem ter os dados, pelo menos naquele relatório que precisa para tomar uma decisão que seja essencialmente boa para o cidadão e boa também para aquilo que é o erário público, nomeadamente a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Depois, agradeço, enfim, também a pergunta que me foi feita pela deputada Sandra Pereira, do PSD, e relativamente à vacinação da gripe, não houve nenhuma ineficiência por parte da rede de farmácias comunitárias em Portugal. Isso não é verdade, isso é falso. Eu já tive a oportunidade publicamente de desmentir as declarações feitas pelo Dr. Francisco Ramos, pessoa, aliás, por quem tenho o maior apreço, admiração e amizade, mas a verdade é que isso não é verdade, e eu até já convidei o Ministério da Saúde a apresentar os dados objetivos que comprovam essa ineficiência. Eu posso dizer que as farmácias este ano foram impedidas de comprar aquilo que compram habitualmente, porque houve doses que foram mais adquiridas, já foi referido, pelo Serviço Nacional de Saúde, o que nós até conseguimos compreender num ano de pandemia, e, portanto, aquilo que foi comprado pelas farmácias foram 400 mil doses. 200 mil doses foram entregues pelo Serviço Nacional de Saúde, pelas ARS, pelas 5 ARS, às farmácias, às distribuidores, para serem disponibilizadas às farmácias. As farmácias comunitárias não cobraram um cêntimo aos idosos que vacinaram pela vacinação SNS. Os distribuidores não cobraram um cêntimo pela distribuição. E também a própria indústria farmacêutica que fez esta distribuição, uma das empresas, foi apenas uma das vacinas que foi para as farmácias, também arranjou forma de, enfim, à última da hora, porque isto foi feito tudo muito em cima da hora. Nós começámos a dizer que isto tinha que ser tratado em maio, junho, durante o período de verão. Foi exatamente já a mais de meio de setembro que se começou a dialogar, e depois em outubro, já em cima da época de vacinação, que esta situação foi tratada. Eu afianço-vos que foi tratada em não mais do que 2 semanas, e, portanto, obviamente que houve alguma, eu diria, descoordenação na conversa e no diálogo, mas não em termos de eficiência. E há aqui um aspecto muito importante. Porquê é que houve tantos problemas? Houve tantos problemas porque nós tivemos 5 vezes mais procura nas farmácias do que aquilo que temos habitualmente, porque as pessoas não queriam ir ao centro de saúde, as pessoas não queriam ter que se deslocar, queriam fazer na sua farmácia por uma questão de comodidade. O Ministério da Saúde comprou realmente mais 40%. Se tivesse ido ao mercado mais cedo, possivelmente teria conseguido comprar mais, mas a verdade é que comprou mais 40%. Mas não fomos nós, farmacêuticos, que viemos dizer para a televisão a toda a gente que toda a gente se podia vacinar. Não fomos nós que o fizemos. Até porque
porque se somarmos todas as doses, 2,5 milhões de vacinas quase que só chegariam para os idosos com mais de 65 anos, que são 2,5 milhões. Ficavam todos de fora, todos os outros grupos prioritários. Relativamente à questão, olhando aqui para o tempo, relativamente à questão da vacinação da Covid, a nossa sugestão, quando foi o plano de vacinação, quando nos foi apresentado, foi clara. Nós entendemos, obviamente, que as farmácias e os farmacêuticos devem vacinar se o país entender, se o Ministério da Saúde tomar essa decisão, em complementaridade. Não se substituem de maneira nenhuma aos enfermeiros, não se substituem de maneira nenhuma aos médicos, não se substituem às equipas hospitalares, às equipas dos centros de saúde. Nunca advogámos isso. O que advogámos é que vacinar 8 milhões de portugueses é, de facto, uma tarefa, no tempo que temos para vacinar, para atingir a imunidade de grupo, é uma tarefa muito, portanto, exigente e que vai precisar de todos. Eu até diria que vai precisar também de outras, grandes centros de vacinação, ou seja, todos os esforços que pudermos juntar são importantes. E é nesse contexto que as farmácias aparecem. Relativamente à questão dos efeitos adversos, os efeitos adversos a medicamentos não são em função do profissional que o administra. E eu queria recordar, porque isto é evidência científica, não é opinião, de que as reações alérgicas e anafiláticas, porque não é obrigatoriamente a mesma coisa, as reações anafiláticas ocorrem uma em cada 1 milhão de pessoas. E nós temos 10 milhões de portugueses e posso dizer-vos que todas as situações, temos reações adversas à vacinação, da gripe, como temos também à da Covid, também já temos várias notificações de reações adversas e algumas delas graves, e portanto neste contexto é uma evidência. Portanto não é pelo local onde elas são administradas. E relativamente às questões de segurança, não tivemos até hoje nenhum problema de segurança com a administração das vacinas. Respondendo também à formação dos farmacêuticos, senhora deputada Sandra Pereira, os farmacêuticos, e com toda a humildade, não precisam de formação para manipular vacinas. Se há uma coisa que nós sabemos fazer é manipular medicamentos. Passamos muitos anos a trabalhar nesta área e até lhe vou dizer que quando foi agora na primeira fase da vacinação nos hospitais, nós já fomos requisitados em centros hospitalares para dar formação de manipulação desta vacina da Pfizer, que de facto tem aqui alguns requisitos, já fomos requisitados para dar formação aos enfermeiros, o que achamos absolutamente normal e natural. Dizer que há vários países, como os senhores deputados sabem, Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda e a França, que complementarmente estão a usar as farmácias, portanto, mais uma vez, é importante, e dizer uma coisa que é muito importante, que é a prudência. Sei que me falta muito pouco tempo e vou agora acelerar bastante, mas é muito importante que haja prudência na comunicação sobre a vacinação para a Covid-19. Nós já o dissemos ao Sr. Coordenador da Task Force, achamos que, eu vou dizê-lo textualmente, aquilo que se passou entre o Natal e o Ano Novo, com o início da vacinação da Covid, em que telejornais uns atrás dos outros eram abertos com responsáveis políticos e com profissionais a serem vacinados, dando à população eu acho que tem que se dar esperança, com certeza que sim, todos os países o fizeram, mas não ao nível, eu quero ser delicada, de quase um país, eu diria, subdesenvolvido, de cada vacinação que fez, quase cada dose de vacina tinham que estar não sei quantos jornalistas. Isto é péssimo em termos da esperança que se deixa às pessoas, primeiro que vai resolver tudo em pouco tempo e que as pessoas vão ser vacinadas rapidamente. E neste contexto dizer também, a pergunta que me fez a senhora deputada Susana Amador do Partido Socialista, que sim, é verdade, nós trabalhamos muitíssimo com as autarquias, tem sido absolutamente determinante o trabalho com as autarquias e está muito intensificado, continuaremos a fazê-lo. E relativamente a uma questão que coloca, eu queria lhe dizer, senhora deputada, o seguinte, eu fiquei muito surpreendida, e com todo o respeito que tenho pela senhora Ministra da Saúde, eu fiquei muito surpreendida quando vi a senhora Ministra da Saúde no plenário outro dia dizer o seguinte: ajudem-nos todos, porque nós andamos há muito tempo todos a querer ajudar, mas na verdade nós achamos, enfim, poderá ser criticável aquilo que vou dizer, mas nós achamos que para se poder pedir ajuda e para se ter uma inteligência coletiva e colaborativa, se o problema nos envolve a todos, é preciso que haja diálogo. E para haver diálogo, já foi aqui referido pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, é preciso que haja sensibilidade e empatia. E, na verdade, nós não temos tido, da parte do Ministério da Saúde, com exceção do Sr. Secretário de Estado
Salles, não temos tido, de facto, contactos com o Ministério da Saúde, que sejam contactos de, eu diria, de envolvimento das pessoas para encontrar soluções em conjunto. E, portanto, eu acho que é muito... Muito obrigado, Sra. Bastonária. Muito obrigada. Muito obrigado. Já esgotou o seu tempo. Questões que tenham ficado por responder, ainda haverá uma segunda volta, podem ser colocadas novamente e pode aproveitar depois ainda para responder a mais algumas. Entretanto, passaria a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, por 12 minutos. Muito bem, muito obrigado pelas vossas perguntas, Srs. Deputados. Senhoras Deputadas, começando pela questão que foi colocada a propósito da educação e das consequências futuras, de facto, os problemas na educação e nos mais jovens, particularmente os problemas da saúde psicológica, quanto mais precocemente aconteçam e se prolonguem, não sendo, portanto, apoiados e não se tentem resolver, mais impacto tem, segundo a evidência científica existente, em termos de sucesso educativo, em termos de problemas psicológicos mais tarde e acabam por ter um peso até do ponto de vista económico, que também tem sido estudado. Depois, há que lembrar que nestas fases de vida, nomeadamente na adolescência, a saúde mental, ou melhor, a falta dela, está associada muitas vezes naquilo que é o conjunto de situações que mais contribuem para a mortalidade nestas faixas etárias, pelo que o risco aqui é muito maior. Relativamente às questões que me foram colocadas sobre a linha do SNS 24, preciso de esclarecer o seguinte. A Ordem dos Psicólogos foi contactada pelo Ministério da Saúde sensivelmente 15 dias antes do início do mês de abril, no sentido de poder implementar ou ajudar a implementar este projeto. Assim o fez, em colaboração estreita com os serviços partilhados. A nossa parte do trabalho foi técnico-científica relativamente à criação de algoritmos para avaliação e protocolos de intervenção para a linha. E, de facto, como já aqui foi bem lembrado, a linha permite responder a situações agudas, cuja resposta pode ser breve, e, portanto, trata-se de uma intervenção que é muito útil para um conjunto de pessoas que naquele momento necessitam de algum tipo de apoio, mas não é suficiente para dar a resposta, como aliás já disse na minha intervenção inicial, para aquelas pessoas, e são em percentagem elevada, que necessitariam de ter um acompanhamento subsequente. Esse acompanhamento teria que ser feito nos centros de saúde. Como já referi, aliás, não faço eu outra coisa já há uns anos, não existe resposta nos centros de saúde. 2,5 psicólogos por cada 100 mil habitantes não permitem dar qualquer resposta minimamente aceitável. Portanto, enquanto não se resolver este problema, não é possível, por exemplo, que a linha possa encaminhar quem quer que seja para a resposta que necessita. Pode até aconselhar no sentido que será importante que a pessoa procure esse apoio no seu centro de saúde, mas, na verdade, os centros de saúde hoje em dia, só por mero acaso, é que conseguirão dar essa resposta, porque, na sua maioria, não conseguirão fazer de facto. E, portanto, não conseguimos ultrapassar esta questão. E não é por falta de alerta, e eu julgo que os senhores deputados conhecem esta situação muito bem, muitos dos senhores deputados sei que conhecem muitíssimo bem, o Governo também conhece muitíssimo bem a situação. A verdade é que até hoje aqui pouco ou nada se fez. E, portanto, é imprescindível, é inultrapassável, e se queremos que o país tenha uma resposta para as pessoas, porque a consequência, quando se pergunta, a primeira das consequências é nós não temos capacidade para responder às necessidades das pessoas em matéria de saúde psicológica. Não temos.
Não temos capacidade, não porque não existam recursos humanos qualificados em Portugal para o fazer, existem 24 mil psicólogos em Portugal, 31 cursos de psicologia, não há problema nenhum de encontrar psicólogos para fazer o trabalho e psicólogos especialistas para fazer o trabalho, esse não é um problema, há países que têm esse problema, Portugal não tem esse problema. Portugal tem um problema de que as populações mais vulneráveis, as populações que necessitariam de ter acesso a um serviço público, porque não têm recursos para procurar no privado esse apoio, essas populações teriam que encontrar ao nível dos centros de saúde essa resposta. E não têm possibilidade de a encontrar. E, portanto, não conseguimos sair deste circuito. É imprescindível reforçar. Aí, quanto à questão das condições de trabalho, o nosso trabalho foi a este nível e também ajudámos no recrutamento, no sentido de criar uma bolsa que os psicólogos que tinham os requisitos que eram necessários poderiam fazer parte, bastava quererem, e faziam parte dessa bolsa para o SNS 24, e a partir daí todo o resto do processo, como aliás manda a lei, diria eu, a Ordem não se meteu, portanto a Ordem não, e enfim, pelo menos eu tenho tido o cuidado enquanto bastonário e tenho defendido isso publicamente, que devemos ter muito cuidado com as fronteiras relativamente às competências das Ordens e em matéria laboral, isso está muito explícito na lei, nós não nos metemos. Pelo que matérias de acompanhamento depois de contratação já não foram acompanhadas pela Ordem. Isso não significa que não tenha conhecimento de que, antes de mais, no início, de uma forma que, face ao que estava em causa, seria justificado os vínculos existentes que permitiram o lançamento em tempo recorde desta linha eram precários. Bom, se não existiam psicólogos no Serviço Nacional de Saúde que pudessem vir a fazer isto, a única forma teria, de facto, de ser com contratações muito expeditas e em 15 dias, convenhamos, não haveria muitas opções. A partir daí, o que espero que venha a acontecer é que os vínculos venham a ser diferentes. É o que espero, até porque ganhará todo o serviço público se tivermos psicólogos com intervenções que beneficiem da sua cada vez maior experiência nestas equipas e um trabalho que tenha também uma dimensão de equipa no que diz respeito à linha do SNS 24. Na verdade, o nosso trabalho de acompanhamento, de monitorização, no âmbito de uma comissão que foi criada na altura para esse efeito, já terminou há alguns meses e, portanto, eu não tenho forma, neste momento, não tenho acesso aos mesmos tipos de dados que tive, por exemplo, até sensivelmente outubro. Portanto, neste momento não tenho dados. Os dados que me perguntam terão que pedir ao Ministério, aos serviços partilhados, talvez, mas de facto não, esses dados não tenho. O dado público que tenho, é um dado público que foi tornado público pelos próprios serviços partilhados, é o número, os tais 60 mil. Relativamente, mas de facto também tenho conhecimento, já agora a dizer, através de alguns psicólogos, de propostas, não sei se isso depois foi o que se veio a verificar ou não, de propostas que eram, enfim, até diria eu, ofensivas relativamente ao valor que estava a ser proposto e às condições contratuais. Isso é um facto. Já estamos a falar agora quando o serviço transitou, pelo menos temporariamente, até ao concurso internacional estar concluído para o operador de comunicações. Depois, referente ao concurso, eu queria começar por uma surpresa. Eu não percebo muito bem a questão de que a Ordem está a ter dificuldades com a constituição de um júri. A Ordem não tem nada a ver com o concurso, com um concurso público do Ministério, gerido pelo Ministério da Saúde, pela ACSS, pela Administração Central do Sistema de Saúde. Quer dizer, não percebo isso. Nós colaboramos e colaborámos na altura, aliás, quando foi da constituição do júri, enfim, aconselhando em algumas dimensões, mas a responsabilidade de todo o processo, em todos os pontos, está longe de ter alguma ligação a nós, muito menos relativamente ao júri. Nós não temos uma interferência no funcionamento do júri. Portanto, relativamente a isso, não consigo entender muito bem qual é que será essa questão. Agora, o que posso dizer, isso sim, é que já fizemos formalmente, aliás, isso é público, no site da Ordem está toda essa informação, nós já fizemos saber
ao Ministério da Saúde, ao Ministério que tutela a Administração Pública, já fizemos saber propostas concretas sobre como é que podíamos reduzir o problema relativamente a estes tempos do concurso dos 40 psicólogos. Uma das coisas, equiparação da especialidade da Ordem, porque o Ministério continua sem fazer o reconhecimento daquilo que é de lei relativamente à especialidade da Ordem para efeitos da, vamos chamar-lhe, pseudo-carreira existente, porque não existe ativa neste momento uma carreira de Psicologia Clínica e da Saúde também no Serviço Nacional de Saúde, pelo que o que havia que resolver era, de base, algo que está por resolver, que teve quase a ser resolvido em 2015, e que não foi, que era a criação de uma carreira especial clínica de Psicologia Clínica e da Saúde, como foi criada, mas ainda não regulamentada, pelo que ouvi agora a senhora Bastonária dos Farmacêuticos a referir, relativamente aos farmacêuticos. Essa promessa nunca foi cumprida e, portanto, isso resolveria de base, porque criaria mecanismos, pelo menos um bocadinho diferentes, relativamente à forma do funcionamento do próprio concurso. O concurso em si obrigou a entrevistas a quase 3.000 psicólogos e, portanto, com regras destas, é difícil que as coisas sejam muito rápidas, com uma pandemia pelo meio também, julgo eu. Portanto, haveria que resolver situações, por exemplo, também de vínculos para muitos dos psicólogos desta carreira, e com isso existiriam muitos psicólogos que estão a concorrer neste concurso, que já estão no SNS e que, portanto, deixariam de necessitar provavelmente de concorrer. E, portanto, a resolução deste problema seria um ótimo contributo. Aliás, está neste momento em discussão na especialidade esse tema, com uma petição que foi apresentada, está em discussão na Assembleia da República. Também os senhores deputados poderão dar aqui um importante contributo para resolver de uma vez por todas esta situação que também atinge depois as pessoas que não conseguem ter mais recursos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que vamos ter é cada vez mais pessoas com problemas psicológicos e com perturbações, sendo que estas pessoas não estarão e estão a engrossar cada vez mais, ao contrário do que me pareceu ter sido aqui dito, há já um conjunto de estudos que vêm demonstrando desde cedo estas implicações. Uma nota para a questão da comunicação, nós temos vindo a defender publicamente desde abril, sensivelmente, que os psicólogos deviam estar, de facto, envolvidos, mas mais do que envolvidos, deviam ser verdadeiramente ouvidos relativamente às estratégias comunicacionais. Estamos a falar, nós queremos mudar comportamentos ou queremos induzir certo tipo de comportamentos, mas como é que... E não temos os especialistas de comportamento a trabalhar esta área? Eu confesso que continuo a mostrar a minha grande surpresa por continuarmos nisto. Já apresentámos desde contributos muito concretos sobre estratégias que poderiam ser implementadas, portanto, desde questões mais políticas, no sentido da organização e da inclusão de psicólogos relativamente a isso, seja em questões mais técnicas do que é que se poderia fazer. Estamos disponíveis para ajudar, como sempre estivemos, como estivemos na linha, continuamos a estar disponíveis para tudo o que for necessário. Mas, de facto, nessa matéria, continuamos a não ver. Sabemos que existiram alguns contributos até trabalhados permanentemente, alguns psicólogos foram ouvidos em alguns processos internamente na Direção-Geral de Saúde, mas depois não são adotados. Sr. Bastonário, presumo que terá havido um corte na transmissão. As interferências do espectro radioelétrico. Não sei se nos consegue ouvir, Sr. Bastonário. Caiu o contacto. Não sei se é possível os serviços tentarem retomar.
Sr. Bastonário? Fechou. Já consegui recuperar, mas não sei o que é que... Não o vemos. Acho que já vão ver agora de seguida. Já ativei aqui o vídeo. Sr. Bastonário, para concluir, uma vez também já tinha ultrapassado largamente o seu tempo. Bom, então, posso só concluir dizendo que relativamente ao programa de saúde mental e ao que o orçamento prevê, foi positivo que assim fosse, mas é muito, muito, muito insuficiente. E repare, mais uma vez, aplicar um programa de saúde mental e não investir o mínimo dos mínimos na contratação de psicólogos, não se consegue depois fazer omeletes sem ovos. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Dávamos início à segunda ronda. Existe aqui um pedido do Sr. Deputado João Dias, uma vez que tem que se ausentar, para ser o primeiro a intervir. A Sra. Deputada também tem. Então, a Sra. Deputada Sandra Pereira faria a primeira audição e depois seguiríamos para o Deputado João Dias. Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas tenho alguns compromissos pessoais e não poderei fazer esse jeito ao colega. Bom, antes de mais eu gostaria de perguntar à Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos se nos conseguiria dar uma ideia, eu ouvia atentamente relativamente à prontidão quanto à vacinação contra a Covid-19 e eu gostaria de saber se nos conseguiria dar uma ideia, uma estimativa de se envolvendo a rede de farmácias, qual seria o ritmo de vacinação por hipótese semanal. Se calhar estou a ser muito exigente nesta estimativa, mas era uma ideia apenas porque aquilo que está inscrito no plano de vacinação é de 300.000 inoculações por semana e nós consideramos que não será possível se não alargarmos de facto esta base de administração das vacinas. Depois gostaria também de lhe perguntar, naturalmente que eu ouvi relativamente à vacinação em complementaridade, mas eu iria perguntar-lhe se não conseguiria ser mais específica quanto a isso. Em que condições? Sob a supervisão de um médico, isto é uma questão, sob a supervisão do enfermeiro, de per si, portanto, os farmacêuticos de per si administrarem, tendo naturalmente os medicamentos antídotos para as devidas reações alérgicas e, portanto, eram mais ou menos estas as questões que eu lhe gostava de colocar. Agradecer naturalmente a sua presença, os seus contributos, que são muito importantes para a reflexão que o Parlamento tem de fazer e concordamos que, naturalmente, a prioridade máxima é de atingirmos a imunidade da população total e isso, a vacinação é um passo muito importante, onde devemos envolver todos e onde devemos apostar naturalmente todos os esforços. Muito obrigada. Relativamente ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, eu gostaria de lhe perguntar, naturalmente que houve aqui uma mudança comportamental dos portugueses entre o primeiro confinamento e este atual confinamento. Uma mudança até paradigmática, tendo em conta que houve uma atitude claramente de desvalorização da gravidade, quando os números estão exatamente mais altos do que nunca e o cenário é todos os dias visivelmente aterrador e chocante das imagens que são passadas nas televisões. E eu perguntava-lhe qual é a sua opinião, o que é que pode estar na análise e na origem desta mudança comportamental dos portugueses que se debatem com as imagens com que se debateram na altura em Espanha e Itália e fizeram de per si, até muito antes do governo, um confinamento e agora está a ser mais difícil. Eu presumo que seja um cansaço associado, mas está a ser mais difícil. E muito obrigada pelo seu contributo aqui e as reflexões que nos trouxe. Muito obrigado, Sra. Deputada. Também não queremos chegar atrasado aos seus compromissos. Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo a compreensão, julgo que me estão a ouvir. Perfeitamente. A ouvir e a ver. Agradecendo a compreensão dos
colegas dos diversos grupos parlamentares, mas rapidamente deixar só aqui uma outra consideração, uma vez que não terei tempo para ouvir toda a audição até ao fim, mas dizer que quando ouvi ainda há bem pouco, na outra ronda, a senhora deputada Susana Amador falar do horizonte de esperança, ultimamente para nós faz-nos tanto sentido este horizonte de esperança, que na vacinação também ele fosse uma realidade. A verdade é que estamos muito distantes desta esperança se tornar efetiva na vida dos portugueses. Mas deixar aqui esta questão relativamente à diversificação da aquisição das vacinas. O PCP tem colocado a necessidade de Portugal também pelo mecanismo autónomo poder aceder a outras vacinas produzidas por outros laboratórios, que não só apenas e única e exclusivamente aqueles que são contratualizados pela União Europeia, e nesse sentido o PCP coloca aqui esta questão, se não seria também importante que o PCP, que o país pudesse adquirir por essa via, até porque também há uma outra, nós não sabemos qual vai ser a dilatação no tempo em termos de um plano de vacinação que não será provavelmente só de alguns meses, serão anos que nós teremos aqui profissionais dedicados à vacinação, e a vacina, o acesso à vacinação, se for sempre dificultado, aliás até como o exemplo da gripe na sua aquisição, nós também seria importante termos condições para produzir a vacina, replicando a vacina no nosso país, vacinas devidamente certificadas. Depois, uma outra situação tem a ver com a saúde mental. Deixar a ideia de que o PCP faz uma avaliação de que, existindo um programa para a saúde mental, ele não é concretizado. Há anos que não é concretizado. Assistimos a uma degradação da saúde mental, e a verdade é que importa que o Sr. Bastonário também nos deixe aqui alguns elementos que nos caracterizem esta realidade. É fundamental que, mais uma vez, reforcemos a necessidade de dotar, até porque nesta área até temos abundância de formação, nomeadamente psicólogos, que poderemos contratualizar para responder às necessidades. E depois, naturalmente, que nos preocupa o acesso à oferta pública, porque é aqui que tudo falha, e é aqui que depois temos um problema grave que tem a ver com a prevenção. Falhando a prevenção, depois temos um problema montante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para anunciar que existem deputados que naturalmente têm que abandonar a sala, mas ouvem as respostas via Skype, naturalmente a partir dos seus gabinetes. Passava a palavra à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, e em voz, naturalmente, cumprimento e saúdo todos os profissionais de saúde. Neste momento que consideramos de enorme exigência sobre as nossas rotinas e hábitos individuais e coletivos, é muito importante reafirmarmos a enorme dificuldade de estabelecer um equilíbrio nas medidas que têm vindo a ser impostas. Este é um problema global, não é exclusivamente um problema que se passa aqui no nosso país. Se dúvidas subsistem, olhemos para as medidas dos diferentes países para percebermos que existem estratégias dispares entre si e que os resultados oscilam mesmo quando as medidas são muito idênticas. Assim, sugeria que nos focássemos em 3 palavras-chave: cooperação, confiança, comunicação. Cooperação, pois é necessário garantir que estamos de facto todos com o mesmo foco, encontrar soluções mais adequadas para cada momento, pois as mutações do vírus introduzem necessariamente alterações nas medidas que vamos adotando. Confiança, pois cabe-nos a todos garantir que as instituições têm a mesma linguagem e que esta é securizante, e por isso o consenso das medidas implementadas tem que existir, só assim faz sentido. E se não quisermos criar uma comunicação completamente disruptiva com os cidadãos, não podemos depois andar todos a dizer que estamos todos do mesmo lado do barco e depois encher os discursos com dúvidas relativamente às medidas que são aplicadas e, naturalmente, provocam desconfiança dos portugueses. Comunicação, pois, como sabemos, a prevenção faz-se dos comportamentos, como já disse até o bastonário da Ordem dos Psicólogos, e comportamentos adequados e que se tornam ainda mais importantes numa fase em que estamos todos muito cansados, com medidas que já duram há mais de 10 meses e que, na verdade, não sabemos quando é que teremos a sorte disto terminar. Se os comportamentos como o distanciamento social, o uso da máscara, a etiqueta respiratória e, acima de tudo, os comportamentos de risco na mistura das bolhas são importantes para ajudar a quebrar as transmissões, então a forma como comunicamos a importância destes comportamentos deve contar, naturalmente, com o apoio dos profissionais que estudam estas matérias. Assim, compreendendo as questões que aqui foram trazidas pelos senhores bastonários, queria deixar as seguintes notas.
Reconhecemos a importância fulcral da Ordem dos Psicólogos Portugueses no desenho das respostas no domínio da saúde mental e corroboramos a ideia de que a participação de Vossas Excelências nas reuniões do Infarmed é fundamental. E ainda que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que as farmácias comunitárias têm um papel fundamental no surgir da malha afetiva em momentos de doença e de fragilidade, e recordamos que o PS, nos momentos em que se assumiu a importância da mudança de comportamentos, contou sempre com as farmácias para atingir esses objetivos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Peço desculpa, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, não se inscreveu. À Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN, por favor. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. e à Sra. Bastonário os esclarecimentos prestados. Sr. Bastonário foi, de facto, bastante claro nas respostas que nos deu. Eu gostaria de acrescentar apenas duas perguntas muito breves para o Sr. Bastonário e também 3 pedidos de clarificação à Sra. Bastonária. Sr. Bastonário, o Dr. Tiago Pereira, que é o coordenador do Gabinete de Crise Covid-19, membro da direção da Ordem dos Psicólogos, numa entrevista recente, deu nota da importância de uma comunicação mais personalizada, com um sentido de propósito, como forma de apoio mais positivo a como se está a lidar com esta crise sanitária. E, portanto, gostaria de lhe colocar uma questão sobre as conferências de imprensa diárias que assistimos e que consideramos muito pertinentes. Aliás, desde o início defendemos a transparência na informação, mas parece-nos que seria também necessário que elas servissem para uma maior consciencialização e tivessem um intuito também na mudança de hábitos e comportamentos e, portanto, gostaríamos de saber a sua opinião sobre isso mesmo. Se considera que poderia haver aqui uma transformação também com vista a uma mudança comportamental mais profícua, pois sabemos que só efetivamente se as pessoas estiverem todas consciencializadas terão comportamentos mais responsáveis. Uma outra pergunta prende-se também com a questão comportamental, e sabemos bem a importância dos jovens na influência dos pares, na mudança de comportamentos sociais. Noutros países já se tem dirigido e tem-se desenvolvido programas específicos, quer para crianças, quer para jovens, nesta perspectiva psicoeducacional, com vista principalmente os jovens poderem ser aqui grandes aliados na mudança comportamental. Gostaríamos de saber se a Ordem tem alguma posição sobre esse assunto. Para a Sra. Bastonário, eu pedia só uma clarificação, de acordo também com o que foram as suas intervenções. Não estou certa de ter percebido bem e, portanto, assim o solicito. Qual é, então, o papel que considera que as farmácias devem ter neste processo de administração da vacina, e se considera que as farmácias estão dotadas dos recursos humanos e dos técnicos para reagir, por exemplo, em situações de reações anafiláticas, como é obviamente recomendado pelas organizações internacionais. E também não percebi, pedi-lhe a clarificação, se relativamente aos profissionais de farmácia, uma vez que estão em contacto direto com atendimento ao público e obviamente com pessoas que potencialmente podem estar infectadas, qual é que entendem que deve ser a priorização de vacinação destes profissionais? Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, para iniciar estas respostas, por um período de 6 minutos. Por favor, Sra. Doutora, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou ser muito sintética. Começo pelas questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada Sandra Pereira, relativamente àquilo que é a capacidade prevista. Pelo menos, vou-lhe dar os indicadores que temos para a gripe. Eu acredito que eles são minimamente sobreponíveis para a Covid-19. Nós vacinámos em 10 dias 100 mil pessoas. Vacinámos em 2.405 farmácias, em 268 concelhos, nos 18 distritos deste país,
vacinámos durante o período de 1 mês e meio 600 mil vacinas, ou seja, 600 mil pessoas, peço desculpa. Fizemos-lo, apesar de tudo, levámos um pouco mais de tempo porque as entregas, naturalmente, foram faseadas. Portanto, estes são os indicadores de forma, enfim, macro que lhe posso dar e, portanto, nós na altura, em relação à vacina da gripe, punhamos a possibilidade de conseguir, durante o período, a janela temporal para vacinar, que há uma janela temporal, aqui é diferente, de conseguir chegar até a 1 milhão de doses. Muito bem. Com base nestes indicadores poderemos ter indicadores mais finos para a Covid-19, mas basicamente esta é a nossa capacidade. Dizer que, e assim respondo também já de alguma maneira à clarificação que a senhora deputada Bebiana Cunha do PAN me coloca, nós seguimos os protocolos da Direção-Geral de Saúde, que são os protocolos internacionais, e de todo o material que temos que ter, além da competência naturalmente, que eu não vou aqui amassar os senhores deputados com o conteúdo da competência, é obrigatório, para ir direto às questões que são as mais sensíveis sempre, é obrigatório e temos um kit para tratamento de reação anafilática, com garrafa de oxigênio com debitómetro a 15 litros por minuto, máscaras com reservatório, cânula de Guedel, ressuscitadores autoinsufláveis com reservatório de vacinas, adrenalina injetável, salbutamol. Portanto, nós temos mais uma série de coisas, cadeiras determinadas, os EPIs, etc. Portanto, nós temos tudo aquilo que as normas da Direção-Geral de Saúde pedem e temos cerca de 5 mil farmacêuticos com a competência que é renovada de 5 em 5 anos, não é eterna. Depois, dizer que, em relação ao Sr. Deputado João Dias, que há pouco me falou dos cuidados primários, sim, nós defendemos, já fizemos propostas para ter mais farmacêuticos nos cuidados de saúde primários, é muito importante, veja-se agora com a questão das vacinas, como é que, com os poucos farmacêuticos que temos, que apoio é que podemos ter, ou que poderíamos ter, se tivéssemos mais farmacêuticos nas ARS e mais farmacêuticos, pelo menos nos ACs, além de todo o outro trabalho que fazem de otimização da terapêutica. Depois, adquirir vacinas por outra via. Senhor Deputado, eu sinceramente diria que nesta fase, em bom rigor da verdade, parece-me que termos, digamos, estado no mesmo barco, enquanto país europeu e membro da Comunidade Europeia, não é? E termos conseguido usufruir da União Europeia, perdão, e termos conseguido usufruir desta capacidade que a Comissão colocou de comprar vacinas para todos os países, tendo em conta a sua escassez, a sua dificuldade de produção. Nós vimos o que aconteceu com os EPIs numa primeira fase em que a Comissão não se meteu logo no assunto e foi, desculpa a expressão, uma selva, e nós percebemos isso. Portanto, eu penso que nós lucramos muito, sinceramente, em estar envolvidos neste movimento. Agora, eu compreendo a questão que coloca e devo dizer o seguinte, acho que devemos considerar a possibilidade, não sei se é de ir comprar outras vacinas fora, enfim, que não estão neste momento, porque as vacinas estão aprovadas no espaço europeu, nós estamos a comprá-las, estamos a falar depois de outras vacinas, eu penso que aí há questões regulamentares, mas a questão concretamente de podermos ter alguma independência nacional é uma questão complexa. Eu não tenho tempo para abordar. Nós temos 2 fábricas em Portugal que poderiam ser adaptadas para o enchimento de vacinas, não era para a produção total de vacinas, para o enchimento de vacinas. Na verdade, para isso, nós precisamos agora de olhar para o futuro e com, se calhar, os financiamentos, inclusive, que vêm da Europa para uma parte, com certeza, para a área da saúde e para o cluster da saúde, podermos prever esta possibilidade. Mas isso não se faz de um dia para a noite. Não é porque, de repente, um autarca diz que tem um terreno onde vai colocar uma fábrica, que essa fábrica lá vai aparecer. Nomeadamente numa área como esta, de biotecnológica. E mais, dizer o seguinte, Sr. Deputado, é muito importante a sua pergunta, porque nós não é só a questão da produção de vacinas, o seu enchimento, são todos os adjuvantes que entram nestas áreas de produção e que são muito importantes poderem ser produzidos em Portugal, não só porque é uma fonte de riqueza importante e de PIB, mas é também pela independência que nos dá a vários níveis, não precisarmos de ir a outros continentes buscar estas matérias-primas. Depois, relativamente à senhora deputada, e já estou a terminar, penso eu que respondi quase tudo, à senhora deputada do PS, a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, eu agradeço muito a intervenção que fez, compreendo-a, aceito-a humildemente, mas quero lhe dizer o seguinte, sim senhor, cooperação, confiança e comunicação. Para estarmos todos no mesmo barco, mais uma vez repito, tem que haver empatia, valorização neste caso do trabalho dos profissionais e sensibilidade. E tem que haver uma coisa, senhora deputada, se me permite, como cidadã também, não apenas como bastonária dos farmacêuticos, tem que haver humildade. A arrogância nunca ajudou ninguém a chegar ao sítio certo. E a humildade implica estarmos conscientes
que é preciso explicar, por exemplo, nas prioridades da vacinação e nos grupos prioritários, por que razão é que excluímos as pessoas com 80 anos, quando outros países as incluíram, e porque é que não aceitamos que deve haver uma discussão pública, até ética, porque é que não pedimos, por exemplo, um parecer ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que temos pedido em muitíssimos momentos. E, portanto, aqui há também questões de natureza ética, só por uma razão, por muitas razões, mas por uma principal, é que neste caso o Estado português é o único, digamos, capacitado, é a única entidade capacitada para comprar estas vacinas. Ninguém as pode comprar a não ser o Estado português. E nós concordamos com isso. Por isso a sua distribuição tem que ser não só equitária, mas tem que obedecer àquilo que são os preceitos constitucionais, que é garantir que todos e todas, em qualquer sítio onde estão, têm acesso à vacina, de acordo com normas de priorização, que têm que ser claras e assentes em critérios muito objetivos para poderem ser debatidos e discutidos. Então, enquanto país, conseguiremos avançar se tivermos todos humildade, todos, vou repetir, humildade nos saberes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Passava a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Por favor, 6 minutos. Muito obrigado. Tentando responder a uma pergunta muito complexa, de uma forma que não seja simples, mas ao mesmo tempo, neste tempo que temos para responder. Porquê destes problemas, enfim, de algumas pessoas relativamente ao cumprimento, de algumas pessoas, friso, relativamente ao cumprimento. Literacia existente em Portugal é mais baixa do que na comparação com os restantes países da Europa. A fadiga acumulada, fadiga pandémica, que também nos atinge. A falta de apoio psicológico, que já referi, não vou insistir por aí, mas se as pessoas não têm apoio para resolverem as suas situações, ficam com menos disponibilidade mental, simplificando aqui também a linguagem, para poderem processar a informação que recebem, e depois, se a comunicação que é feita não for uma comunicação dirigida, diferenciada, segmentada, simples e envolvente, juntando-se a isto um efeito de habituação relativamente a muita da informação que tem sido colocada a circular, num caldo pré-existente de determinantes sociais, socioeconómicos, que por si só também dificultam, tanto do ponto de vista daquilo que é estes outros determinantes, da literacia, dos problemas psicológicos existentes, da própria vulnerabilidade para a fadiga se instalar, pois este conjunto de fatores certamente explicará muito do problema existente. Quanto à questão da comunicação em si, uma coisa é transparência, e que é muito importante, e portanto nós temos os dados todos disponíveis e passarmos informação, haver informação em quantidade e qualidade disponível para avaliar toda a situação que está a passar por todos os cidadãos. Outra coisa bem diferente é a inundação, que tem acontecido, e muitas vezes o que temos é que este excesso de informação, que pode ter este ótimo propósito da transparência, pode não ser muito amigo da eficiência para a mudança de comportamentos. E, portanto, pode ser até conflituosa relativamente a isso. Relativamente à questão ainda da comunicação, dizer que, e voltando à questão dos jovens que alguém colocou em cima da mesa, uma das formas seria nós utilizarmos outro tipo de estratégias que têm sido muito pouco utilizadas, de mobilizadores sociais, de micro-influenciadores, influenciadores e micro-influenciadores. No fundo, é isso que eu estou a dizer quando digo e repito vezes sem conta que nós devíamos diferenciar e segmentar. E isso está em documentos que apresentámos ao Governo de forma mais detalhada e que outros técnicos já fizeram chegar, que é, se nós estamos a comunicar para jovens, temos que comunicar através dos canais que os jovens veem e com mensagens
que sejam as mensagens adequadas precisamente para estes jovens e de acordo com a percepção de risco que estes jovens têm sobre a situação. Percepção de risco essa que também se vai alterando ao longo do tempo. Se não fizermos isto, ou seja, se não tivermos a acompanhar e monitorizar a percepção de risco da população por grupos e áreas geográficas, dificilmente conseguimos depois ter os dados suficientes para fazermos uma análise disto e atuarmos com estratégias diferenciadas, estratégias essas que envolvem não só meios de comunicação diferentes, como mensagens diferentes. Isto desde abril, que nós não dizemos outra coisa. Relativamente ainda à questão, a uma questão anterior que me tinha sido colocada, sobre as empresas e sobre os locais de trabalho, temos alertado muito para esta situação. Felizmente começa a haver sinais de que as empresas algumas empresas começam a preocupar-se com isto e contratando serviços especializados, contratando psicólogos para dar conta destas situações. É muito importante deixar aqui uma mensagem sobre isto. O que nós defendemos e as propostas que já apresentámos à Assembleia da República nesta matéria são precisamente no sentido, pelos vistos, enfim, antecipámos aquilo que seria uma necessidade generalizada agora, são coisas que não são custos para as empresas. São intervenções que as empresas necessitam de fazer no sentido, não é já de serem mais competitivas, que era nessa etapa que ainda estávamos há uns tempos atrás. É para sobreviver. Porque se não cuidarem das suas pessoas, não vão ter capacidade nenhuma, porque as empresas são feitas por pessoas, não vão ter capacidade nenhuma de sobreviver. E para isso vamos ter que mudar estilos de liderança, vamos ter que mudar a cultura organizacional. Isto não é trabalho clínico. Eu não me refiro, quando falo do trabalho dos psicólogos nas empresas, não me estou a referir necessariamente a trabalho clínico. Eu estou-me a referir a este tipo de trabalho organizacional e que é crítico. O país, se quer sair desta situação e numa mensagem para o futuro, o país quer sair desta situação, precisa que este tipo de trabalho comece a ser feito em larga escala no tecido empresarial português. E, às vezes, é preciso um empurrãozinho do ponto de vista legal, como sabemos, pese embora, o que seja importante mesmo é que aconteça. Se é de uma forma ou de outra, o que é importante é que aconteça. Ensino superior. Os números de psicólogos que trabalham nos gabinetes de apoio no ensino superior são ainda em rácios piores do que aqueles que eu já hoje aqui sublinhei. Portanto, face àquilo que é o universo da população no ensino superior, está muitíssimo aquém. Muitíssimo aquém e muito orientado para apagar fogos. Quais fogos? Enfim, intervenção clínica muitas vezes individual, quando isso devia ser o trabalho a ser feito nos centros de saúde e existissem lá os recursos. O que é preciso no ensino superior é fazermos trabalho que permita prevenir. E essa atividade de prevenção exige um número de psicólogos que hoje em dia está longe de existir no ensino superior. Sobre isso já alertámos publicamente, temos contributos entregues, o Governo sabe o que se passa e as universidades, as instituições de ensino superior, as universidades politécnicos, sabem também disso, porque já lhes fizemos chegar devida informação sobre essa matéria. E gostava de terminar com... Para concluir, Sr. Bastonário, por favor. É mesmo para concluir. Tudo isto não se faz, de facto, estamos a falar de comportamento, estamos a falar de saúde psicológica, não se faz neste trabalho transversal dos psicólogos, sem apostarmos. O país precisa de apostar numa agenda para a prevenção e para o desenvolvimento das pessoas, com vista a mais coesão social e competitividade. E para isso são precisos colocar mais psicólogos a trabalhar e, ao contrário do que acontece com outras profissões que já hoje aqui foram referidas, não há um problema no mercado de falta de psicólogos. É possível contratá-los, estão disponíveis e podem dar um importante contributo ao país nesta fase e nas próximas que aí venham. Muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito, em jeito de despedida, para cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Dra. Ana Paula Martins, o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, agradecendo a vossa disponibilidade em meu nome e em todos os deputados desta Comissão. Mais uma vez, o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade. Srs. deputados, para a semana continuaremos os nossos trabalhos nesta Comissão. Obrigado a todos.